E em tempo real, é claro, você sempre acompanha lá acessando o portal gazetaweb.com. Para a gente falar agora aqui no nosso estúdio sobre o mercado de trabalho, é que a área de estética e cosméticos tem evoluído muito nos últimos anos. Você sabia disso? Inclusive com a procura de cursos nessa área. E aqui em Maceió, o curso do SESMAC, ele é semipresencial e tem se diferenciado por acompanhar as mudanças e inovações do setor. Quem vai nos trazer mais informações é a professora Flávia Sigliano da BU. Eu acho que eu acertei, daqui a pouco ela disse, eu acertei. Que é coordenadora do curso e vai nos trazer muitas novidades. Acertei ou não acertei, Flávia? Acertou, acertou. Seja bem-vinda, bom dia. Olha, eu vou confessar para vocês, tá? Antes aqui da gente voltar ao vivo, ela me disse, né, que tem a origem, o Sigliano da Itália e o da BU libanês. Isso, uma origem libanesa. Então fica um pouquinho difícil, mas a gente vai e fala. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente nesta manhã. Então é isso, né? A área ali dos cosméticos, né, da estética, é uma área que está crescendo bastante, tem ali tendo muita procura, né, das pessoas? Tem. Olha, para falar um pouco em números, né, porque as pessoas realmente se impressionam com números, eu fiz uma pesquisa e nos últimos 5 anos teve um aumento de mais de 500% em relação aos profissionais, né, que atuam na área, né? Então não necessariamente só esteticistas, mas todos os profissionais que atuam aí na área de estética e cosmética, tanto direto como indireto, né? Então teve um aumento considerável, principalmente pós-pandemia. A gente teve, na pandemia a gente achou que reduziu, mas acabou não reduzindo, porque as pessoas acabaram fazendo atendimentos mais personalizados. Sim. E teve um aumento do skincare, né, que hoje, né, se fala bastante, mas da parte dos cuidados com cosméticos e da pele, do corpo, em casa. Sim. Né, porque muitas pessoas não podiam mais, né, ficou um pouco restrito a ir aos salões, né, as clínicas de estética, e a pessoa começou a se cuidar muito em casa. Então, não teve redução. Foi um dos únicos mercados, na verdade, né? Alguns mercados também cresceram, mas alguns dos mercados que teve um crescimento e continua crescendo bastante. Olha que interessante. Isso a nível né? Brasil, tá? Isso Sim. a nível Brasil, né? Geral. Sim. E Flávia, né, assim, é uma área que tem crescido bastante, como você já falou, e que o profissional, ele tem uma formação adequada, completa, uma formação realmente de qualidade, é algo que pode fazer muita diferença, né? Porque, assim, profissionais a gente pode ter vários, mas talvez nem todos estejam ali totalmente qualificados. Verdade. É uma coisa muito importante que eu vejo, eu sou farmacêutica, né, de formação, eu trabalho, né, tenho minha expertise na área de cosméticos há muitos anos, há mais de 20 anos, e é uma área que eu sempre tive muito próximo em relação à área de estética. Eu tento fugir, mas ela sempre está perto, né? E agora, coordenando o curso, a gente acaba ficando mais próximo, e eu acho uma área muito bonita, né? E o diferencial, né, entre os resultados, etc., tá muito na formação do profissional. Lógico que isso vai depender de cada um, a gente oferta, né, uma diversidade aí de cursos, disciplinas, workshops, né, para a formação do profissional, e a ideia é continuar sempre, porque a gente sempre tem inovação, tanto na área de cosmético, né, quanto na área de procedimentos propriamente dito. Aí uma coisa que eu sempre falo, né, com as alunas é que, basicamente, 90% ou mais do que 90% dos procedimentos que elas exercem têm cosméticos, utilizam cosméticos. Então, é muito importante elas realmente estarem atentas, porque é um mercado que está sempre revolucionando, né, e com novas tendências. Hoje, por exemplo, a gente tem hoje não, faz alguns anos aí, mas ultimamente está um pouco mais forte, a tendência da parte dos cosméticos naturais. Sim, verdade. Né? Então, existe todo um estudo, inclusive as indústrias químicas, que as que fazem os ingredientes, né, para a indústria cosmética, né, que produzem os ingredientes para a indústria cosmética, estão investindo bastante, né, porque essa é uma das minhas grandes áreas aí de atuação, no desenvolvimento desses ingredientes. Não é só ir lá pegar o extratozinho e misturar, não é uma coisa tão simplória assim, mas estão investindo em tecnologia para esses ingredientes, para que a indústria possa fazer produtos com outros ingredientes, menos agressivos, mais biocompatíveis, né? Ou seja, compatíveis com a pele ou com os cabelos. Né? Então, é uma área, assim, muito grande, e eu falo que precisa estudar sempre. Ou seja, eu mudei, inclusive, bastante aí minha linha aí na área de pesquisa, desde 2000, que eu me envolvi bastante com a área de cosmético, que eu trabalhava mais na área de medicamento.
E eu tive muito contato, porque eu fazia visita nas clínicas estéticas, então a gente teve uma evolução grande, né? E a tendência. Então, o mercado de estética, ele segue junto com o de cosmética. Tanto que o curso é estética e cosmética, porque são coisas que são associadas. Verdade. Né? A gente não consegue dissociar. E acho que faz muita diferença o profissional ela fazia a diferença, né? Ou seja, está sempre pesquisando, participando de workshops, cursos livres, né? Que mesmo depois da faculdade, né? Porque é uma faculdade, né? Essa é uma faculdade de tecnóloga, que a gente chama, né? Que são 2.000 horas o curso, né? Então, a gente tenta ofertar metade é presencial com aulas práticas, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante você ter a sensibilidade de tocar, né? Porque quando você faz o curso, a gente fala EAD, não, mas é a parte teórica. Algumas são síncronas, algumas é EAD, mas a parte prática tem que estar. Você tem que saber o toque, né? Você tem que saber lidar com pessoas, né? Afinal de contas, é um curso muito que vai lidar com pessoas, né? Verdade. E, Flávia, tem alguma outra novidade que a gente poderia destacar, assim, na área? Em relação a essa parte dos cosméticos que eu falei, né? Em relação à parte de cosméticos naturais e a tendência em relação a alguns procedimentos, né? O pessoal tem uma tendência, gosta muito dessa parte invasiva, né? Que seria a intradermoterapia, como aplicação de botox, aplicação de ácido hialurônico, bioestimuladores, etc. É uma área que ainda fica um pouco aí restrita em relação à classe da esteticista por conta da vigilância. Valores, né, também. Mas os outros profissionais que trabalham dentro da área da estética, né, tendo seus cursos de especialização, eles podem atuar. Mas eu acho que, assim, o mais importante é você estar sempre antenado. Porque, por exemplo, antes muita gente estava usando o Botox, etc. Agora já existe uma tendência para a parte de bioestimulador. Ou seja, fazer com que a pele faça uma regeneração, com que você tenha uma regeneração. Né? Não simplesmente paralisar o músculo ou fazer um preenchimento. Né? Mas tratar essa pele. Mas tratar, fato, exatamente. Né? É muito mais tratar, né? E essa visão holística, que eu acho que é muito importante, porque a gente fala estética é só uma coisa superficial, não é. Tá? Você está mexendo com o bem-estar da pessoa, você pode melhorar a autoestima da pessoa, ela pode estar, né, lá para baixo por diversos motivos. Então, eu acho assim, é um profissional que ele vai ter que pensar holisticamente, como um todo, né? Como todos os outros profissionais, né? Mas quando você vai para essa, você se dá aquele momento, entendeu? É muito mais, entendeu? Você não quer só a limpeza de pele ou só a massagem, você quer o tratamento, a conversa, né? Essa parte toda, são quase psicólogas, entendeu? Então, eu acho assim, é um profissional que se ele, na verdade, investir nele mesmo, entendeu? Eu acho que a tendência seria essa, seria a minha palavra-chave. Atender e entender as pessoas holisticamente, a gente enxergar isso, né? A pessoa como um todo. Interessante. E Flávia, né, a gente está aqui falando sobre essas tendências. Vamos falar agora um pouquinho, né, explicar para quem está nos acompanhando como é que funciona um curso. Você falou, né? É um curso ali que é híbrido, tem algumas aulas, né, que são realmente de forma presencial, principalmente aquelas práticas, mas também tem algumas aulas teóricas que elas são na modalidade de EAD. Vocês nessas partes práticas, né? Vocês têm ali equipamentos com tecnologia, né, altíssima realmente para ajudar esses alunos a entenderem como é que eles devem atuar no mercado? Isso, a gente tem, então, o curso, a parte teórica, ela é ensino à distância, né? Então, existe uma plataforma onde os alunos têm lá as disciplinas, né? Eles vão logar. Dentre cada módulo, eles têm aulas síncronas, não todas, mas algumas aulas síncronas com o professor da disciplina, e as outras ele vai ter que fazer, ele pode fazer a qualquer momento, né? E tem as atividades que o professor posta e ele vai ter que responder, né? E uma parte dessa disciplina, são 3 disciplinas por módulo, na verdade são 2 disciplinas e um projeto integrador, e sempre saem uns projetos integradores muito interessantes. E a parte prática. Então, a gente tem uma sala de estética, né, que foi toda montada no início do ano passado. Antes a gente usava emprestado, né, da fisioterapia, mas a gente montou uma da estética especializada na área de estética. Só para vocês, né? Ficou uma sala assim bem legal, bem ampla, né, com todos os equipamentos, as professoras que fizeram toda a listagem, né, eu solicitei obviamente as professoras que estão na área de estética atuando propriamente dito para poder dar um auxílio no que então a faculdade nos atendeu, né, foi muito legal. A gente fez até uma inauguração da sala e a gente utiliza ela com frequência.
né? Então, ela é equipada também com data show, a gente pode ter aula teórica, aulas práticas, workshops. Eu gosto bastante de trazer pessoal de fora, extra, né? Extras disciplinas, a gente convida, né, profissionais para dar palestras, workshops. Então, a gente tenta o máximo possível, né, ofertar ali para as alunas, né? Então, quem quiser realmente, assim, aproveitar, eu falo assim, aproveitem, porque a gente faz para elas, né? Verdade. A gente monta tudo para elas. Conselho para quem está querendo ingressar no curso, na área? Uma coisa importante, façam, estudem, né? Na verdade, quem quer ingressar na área é uma área promissora, mas você vai ter que dedicar um tempo, porque muita gente entra achando que é EAD, né? Mas na verdade, EAD é só a parte teórica, né? Então tem que dedicar um tempo para poder ter um grande proveito do curso, né? Porque é ofertado, né, para vocês. Então, a gente espera, na verdade, quem tem interesse, né, que é uma área realmente muito bonita e em grande crescimento, com novas tendências, lá na faculdade. Que legal. E para quem já é profissional, hein? Tem que buscar qualificação, né? Às vezes já atua na área, mas é preciso também contar com a formação. Contar com formação, né? Porque muita gente... Então, a gente, inclusive, tem muitas alunas que já têm formação na área, assim, formação, outros cursos livres, né, que trabalham com design de sobrancelhas, epilação, massoterapeutas, enfim, uma diversidade aí de maquiadoras, né, uma diversidade de atuações e buscam o curso para você poder melhorar, porque o curso, ele é um curso enxuto, totalmente direcionado, né, porque são 2 anos e meio. Os cursos tecnólogos, de uma forma geral, eles são cursos que são direcionados. Eles não têm muita flor, né? Que eu digo assim, não tem muito. Ele direciona já para o que a pessoa pode aprender. O que é ótimo, né? Porque às vezes você ali naquela vida profissional corrida, precisa atender, mas aí você também não pode deixar de lado a sua formação. Isso, tá? E a dica é essa, né? Ou seja, se for fazer o curso, na verdade, tem que entender que vai ter que se dedicar. Não dá para só matricular. Porque tem gente que acha que é só matricular e vai formar. Não. A ideia, ou seja, tudo é ofertado e montado para a participação, né, de todos. Muito bem, então se você quiser investir nessa área que está super em ascensão, só cresce e tem muita tendência, é claro, aí dentro dela, claro, não pode perder tempo. Busque já a equipe do SESMAC. Muito obrigada, Flávia, pela também. sua participação. Obrigada Adorei. também. Parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá. Muito obrigada. Bem, agora a nossa